Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta para vocês nessa segunda live da ML. Gostaria primeiramente de me desculpar pelo erro técnico na tentativa da live de terça-feira. Infelizmente não foi um erro nosso, foi um erro da ferramenta que a gente está utilizando do YouTube. Deu um problema de sinal na ferramenta, então por isso a gente não conseguiu concluir aquela live de terça-feira. Então, peço desculpas por esse problema que fugiu um pouco do nosso controle, mas hoje a gente está aqui, né, para bater um papo com vocês sobre essa questão trabalhista que envolve as duas medidas provisórias, a 927 e a 936, e os impactos dessas medidas no ambiente condominial, né? Então, agradeço novamente aquelas pessoas que estiveram na terça-feira, que estão retornando agora aqui na quinta-feira dessa live. A gente vai manter a mesma estrutura, né, de quem assistiu à primeira live que fizemos. Eu vou falar de forma monocrática nesse primeiro momento, num ambiente que remete quase que a uma palestra, e ao final a gente vai abrir para as respostas, as perguntas que poderão ser feitas através do chat, tá? Então vocês podem já, durante a minha fala, durante a minha apresentação, vocês já podem já apresentar as suas perguntas por escrito no chat, que eu responderei quando do encerramento dessa minha explanação. Vou tentar fazer uma explanação um pouco mais curta. Na nossa primeira live eu falei quase que uma hora e 40 minutos, né? 1 hora e 38 minutos para ser mais exato. Acho que até exagerei um pouco no tempo em que falei para quem me ouviu. E dessa vez eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais curta, até para não cansá-los, até para que a gente possa fazer uma dinâmica interessante de concentração. Então vou fazer uma abordagem um pouco mais curta e deixar um tempo mais livre para as indagações, para as respostas que vocês apresentarão, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo sabe que nós vivemos, né, esse momento especial na sociedade brasileira e mundial, para que a gente possa falar dessa pandemia, que é uma ocorrência anômala de cunho de efeito mundial. E aqui no Brasil, né, todos sabemos que vivemos agora medidas restritivas, medidas de isolamento, que impactaram, né, fortemente na nossa economia. E não poderia deixar de ser, sofreu reflexos, impactos na relação de emprego, na relação trabalhista, nos diversos setores da economia empregatícia aqui no Brasil. Por força disso, né, por força do estado de calamidade decretado pelo governo federal com amparo do Congresso Nacional no dia 20 de março de 2020, várias medidas começaram a ser tomadas, várias medidas provisórias, leis, decretos estaduais, municipais, começaram a ser editados para que a sociedade pudesse se adequar a esse novo modelo de comportamento social, praticamente levado ao isolamento e à mitigação e até à paralisação de diversas atividades. A gente não pode deixar de analisar e até de destacar que essas paralisações efetivamente fizeram com que muitas empresas sofressem, ainda estão sofrendo abalos econômicos fortes. Muitas estão com as suas atividades paralisadas, né, ou sofrendo sérios reflexos do isolamento social, e o governo brasileiro, né, a União, não poderia fechar os olhos e editar medidas provisórias que pudessem de alguma forma proteger essas empresas e também os trabalhadores e também os colaboradores, né, que da mesma forma sofrem os reflexos da diminuição e da desaceleração econômica que foi criada em virtude dessas medidas restritivas. E aí a gente destaca, que é objeto do nosso encontro de hoje, duas medidas provisórias que foram sancionadas pelo presidente da República para que a relação de emprego pudesse ter ferramentas diferentes das tradicionais que estão previstas na CLT. Ou seja, a CLT, é lógico que ela não estava preparada, né? A CLT é um documento, é uma consolidação de leis bem antiga, né? Bem vetusta, e evidentemente não estava preparada para uma pandemia como essa, uma paralisação praticamente das atividades,
para que as suas normas pudessem ser aproveitadas nesse momento. Então, as empresas e os empregados, né, se viram diante de uma ausência de legislação que pudesse regular o que fazer nesse momento agora de paralisação. Por força disso, né, para preencher essa lacuna que a CLT tem, 2 medidas provisórias foram editadas para, de alguma forma, tentar equacionar ou equilibrar a relação de emprego nesse momento de paralisação, para salvar algumas empresas, né, e também salvar os empregos aqui do Brasil quando essa crise, se Deus quiser, passar, né? Só para que a gente possa nortear legislativamente, quando o governo ele edita medidas provisórias, né, que é uma forma que o governo tem de editar normas amparadas pela Constituição Federal, todas as medidas provisórias têm um prazo de validade, né? A medida provisória não é lei, né? A medida provisória, como o próprio nome diz, é um diploma provisório, né? E o prazo desse diploma é de 120 dias. Toda medida provisória editada pelo governo federal tem um prazo de validade de 120 dias. Passados 120 dias, se ela não for convertida em lei, a medida provisória ela caduca e deixa de existir no mundo jurídico. Durante os 120 dias, a medida provisória pode ser levada ao Congresso Nacional e aí ela pode ser convertida em lei e aí passa a vigorar até a época em que ela for revogada, né? Então, essas medidas provisórias que eu vou tratar com vocês, elas estão ainda valendo, evidentemente, mas poderão ser caducadas, né? Poderá ter o vício da caducidade, caso elas não sejam convertidas em lei dentro do prazo de 120 dias. Ok? Vamos lá. Então, as 2 medidas provisórias que a gente vai tratar hoje é a medida provisória 927, a primeira que foi editada, isso na quinzena do mês de março, e depois a medida provisória 936, que foi editada no início do mês de abril desse ano, tá? E eu vou destacar dessas 2 medidas apenas os pontos, apenas os aspectos que, de certa forma, impactam na vida condominial, tá? As medidas têm outras situações, têm outros dispositivos, têm outros artigos, né? Tem outras normas, mas nem todas elas produzem efeito para a relação de emprego entre condomínios e empregados de edifícios, tá? Então, a gente vai se limitar apenas às situações dessas 2 medidas que digam respeito à relação do condomínio com seus respectivos empregados. Vamos lá. A medida provisória 927, ela tratou de criar novas normas trabalhistas no enfrentamento do estado de calamidade, tá? Essa foi a premissa básica da MP 927. E a MP 927, logo no seu primeiro artigo, ela fala que a premissa é regular o quê? É regular o teletrabalho, ou seja, o trabalho home office, que passou a ser mais intenso no Brasil a partir da recomendação de isolamento dos estados, passou também a regular a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, banco de horas, a suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e, finalmente, o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, essas foram as 8 situações, os 8 destaques da MP 927. Foi aquilo que a MP quis regular, passou a regular através dessas medidas provisórias. Desses 8 destaques, aquilo que mais nos causa ocupação no mundo condominial edilício é o quê? É a antecipação de férias, a suspensão das exigências administrativas de segurança e saúde do trabalhador e o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, desses 3, porque praticamente teletrabalho, empregar difícil, não faz home office, né? Concessão de férias coletivas, o condomínio não é uma empresa que possa estabelecer férias coletivas dos empregados, né? Banco de horas também é algo que foge, né, na relação condominial edilícia, o estabelecimento de banco de horas. Então, dessas 8 normas, a gente destacou essas 3, que elas têm mais afinidade com o universo condominial. Vamos lá, essas 3. Antecipação de férias individuais. Todo mundo sabe
que as férias aqui no Brasil, é o que está na CLT, só podem ser concedidas a partir do tempo que o empregado faz 1 ano de casa. Quando o empregado ele aniversaria na empresa, no caso aí no condomínio, ele faz jus ao período de férias relativo a sempre ao ano anterior. Ele passa a ser jus e poderá gozar essas férias, né? Poderá tirar essas férias até o prazo de 1 ano, ou seja, para que não haja o dobro dessas férias, até o prazo do ano em que teve o período concedido de concessão já estabelecido. A ANP, né, ela estabeleceu o quê? Mesmo que o empregado ele não tenha o gozo de férias já estabelecido, mesmo que ele não tenha ainda 1 ano de casa, ou até já tenha tirado as férias e não tenha nenhumas férias vencidas, passou a ser permitido de forma excepcional pela MP a antecipação das férias individuais dos empregados. Isso para quê? Para possibilitar o afastamento de empregados que, num primeiro momento, né, até em virtude das medidas restritivas de locomoção que nós estamos tendo nas cidades, para que o empregado possa ficar em casa sem maior ônus para o empregador. Então, essa foi uma novidade criada pela MP, a possibilidade de antecipar as férias do empregado. Então, mesmo que o empregado não tenha ainda o direito a aquisição das férias, é possível que o condomínio possa fazer uma antecipação dessas férias. E além da antecipação dessas férias, né, para desonerar um pouco a folha de pagamento nesse primeiro momento, esse 1/3 relativo ao valor pago das férias, todo mundo sabe que o ônus das férias é 1/3, né? As férias, num cálculo um pouco mais simplista, as férias nada mais são do que a antecipação do salário do empregado, somado com mais 1/3. Somado 1/3, que é o chamado abono das férias, né? Que é 1/3. Então, esse valor de 1/3, esse é o valor de acréscimo que o empregado recebe toda vez que lhe são concedidas as férias, né? E o que a SMP estabeleceu que esse 1/3 de férias, quando as férias são pagas de forma antecipada, elas poderão ser pagas, esse 1/3, após a concessão do período, ou seja, dando ao empregador uma folga de caixa para que ele pague esse 1/3 só depois do retorno do empregado, né? Então, essa foi uma outra novidade que a MP 927 estabeleceu e que pode ser utilizada pelos condomínios, né? Caso o condomínio julgue a conveniência de antecipar as férias de alguém por não precisar dessa mão de obra nesse momento. A outra premissa que a MP 927 cuidou, diferentemente do que está na CLT, foi a suspensão da exigência administrativa ou das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Nós sabemos que cada condomínio, né, por ser um empregador, ele tem a obrigação de atender às normas da segurança e medicina do trabalho dispostas na CLT. E dessas normas, a gente destaca aquelas ligadas aos exames obrigatórios, né, para os empregados. E quais são esses exames, né? Todo condomínio é obrigado a fazer o quê? Um exame admissional, quando admite o empregado, um exame demissional, quando demite o empregado, o exame periódico, que é feito uma vez por ano, ou seja, todo ano o empregado tem que se submeter a um exame, uma avaliação médica, o exame de eventual troca de função, ou seja, se um condomínio quer passar um vigia para trabalhar de dia, um porteiro noturno para trabalhar de dia, ou vice-versa, o condomínio quer passar um porteiro diurno para trabalhar à noite, tem que fazer o exame de troca de função, né? E os exames de retorno, que é quando o empregado ele fica licenciado, ele quer retornar à empresa em razão do término de licença, o condomínio ele pode muito bem encaminhar esse empregado para ver se ele está em condições realmente de voltar a exercer a sua atividade laborativa para contrapor ou não o eventual laudo do INSS. Então, esses 5 exames são previstos na CLT como exames obrigatórios que devem ser feitos pelos empregadores e, portanto, devem ser feitos pelos condomínios na condição de empregadores. O que a SMP fez foi o quê? Ela suspendeu essas exigências no momento, né? Até porque as normas
de saúde fizeram com que essas clínicas praticamente ficassem voltadas a atender a pandemia, ficassem voltadas a atender a saúde pública ligada, né, à cura, né, o atender os pacientes acometidos pela Covid-19, pelo novo coronavírus. Então, para que esses profissionais ficassem liberados para essa guerra, né, de saúde pública criada pelo avanço da Covid-19, né, as clínicas ficaram praticamente paralisadas, né, no sentido de atender os exames previstos na CLT. Por força disso, então, as exigências ficaram suspensas. Então, os condomínios hoje não têm obrigação de fazer exames periódicos, mesmo que você esteja com o exame, com seu PCMSO vencido, você não tem obrigação hoje, neste momento, de fazer o exame periódico, porque essa exigência está suspensa. Se você admitir o empregado, você não precisa, nesse momento, fazer o exame admissional, porque essa exigência está suspensa, né? E vice-versa. O único exame que não está suspenso, o único exame que a medida provisória destacou, e para esse não há suspensão, é para o exame demissional, tá? Então, o único exame que não está suspenso, que a MP resolveu destacar, é o exame demissional. Para esse exame demissional, ainda há obrigatoriedade do condomínio de fazer. E qual foi a premissa, Marcelo? Porque esse exame demissional ele foi destacado como ainda obrigatório, para que as empresas, né, para que os condomínios, né, já que a gente está falando aqui de condomínio, não se aproveitassem desse momento para demitir um empregado que está doente ou que está acometido por alguma anomalia, né? E aproveita esse momento para demitir o empregado, já que não vai fazer exame nenhum. Então, para que não haja uma má-fé por parte dos empregadores, e aí uma má-fé por parte de algum condomínio, o exame demissional ele ainda é obrigatório, ele ainda precisa ser feito, tá? A única novidade que a MP 927 trouxe com relação ao exame demissional é que ele fica dispensado de fazer o exame demissional caso o empregado tenha feito algum exame, um exame ligado à medicina do trabalho, no prazo de 180 dias anteriores a essa demissão, né? Então, admitamos, se eu quero demitir um empregado agora no mês de maio, e esse empregado fez o exame periódico dele em novembro, eu não preciso fazer o exame demissional, né? Essa MP deu a possibilidade se eu fiz o último exame no prazo de 180 dias anteriores à demissão, eu não preciso, como condomínio, fazer um exame demissional. Agora, se eu fiz num prazo superior a 180 dias, vou ter que fazer o exame demissional desse empregado eventualmente demitido, tá? Então, essa foi uma novidade da MP 927 que produz reflexos no cotidiano administrativo de um condomínio. E a terceira novidade, a terceira premissa em destaque da MP 927 foi o diferimento do recolhimento do fundo de garantia, né? Todo mundo sabe que o fundo de garantia ele é um direito do trabalhador e esse direito ele é pago pelo empregador, no caso é o condomínio, né? Na base aí de 8% do salário do empregado, todo mês o empregador tem que recolher esse valor para a conta de fundo de garantia do seu empregado, né? Para desonerar a carga tributária das empresas, e aí no caso também os condomínios nesse momento, o que a MP 927 ela suspendeu a exigibilidade do recolhimento de fundo de garantia com vencimentos em abril, maio e junho. Então, aqueles fundos de garantia de competência março, que venceu em abril, competência em abril, que venceu agora em maio, e a competência junho, que vencerá em julho, está suspensa a obrigatoriedade de pagamento desse fundo de garantia neste momento, para tentar, de alguma forma, dar um fôlego financeiro no caixa das empresas e aí também no caixa dos condomínios. Agora, houve uma suspensão, não uma moratória, não uma anistia nesses pagamentos. Diz a MP que passada essa fase de calamidade, né, ou seja, a partir do mês de agosto, que é o que essa MP, onde ela terá validade,
esses fundos de garantia não pagos pelos condomínios, não pagos pelas empresas, deverão ser recolhidos, esse período de ato deverá ser recolhido com benefício de um parcelamento em até 6 vezes, sem a incidência de nenhum encargo moratório. Tá? Então, o condomínio que optou pela suspensão do pagamento do fundo de garantia nesses 3 meses, poderá fazer o pagamento no mês de agosto, de forma parcelada em 6 vezes, sem a incidência de encargos moratórios. Então, essa medida foi uma medida muito boa para tentar, de alguma forma, nesse momento que a gente sabe que a inadimplência condominial cresceu e está crescendo, né? A medição que a gente tem no Rio de Janeiro é de um crescimento na órbita de 35% a 40% da inadimplência nesses meses já medidos de abril e maio, então um crescimento muito importante. Os condomínios passaram a ter uma receita menor do que tinham antes da crise, então ter um momento para desonerar o orçamento nesse momento foi algo positivo. Tá? Então esses foram os 2 destaques da MP, os 3 destaques da MP 927 que eu queria tratar com vocês, que foram situações que têm mais afinidade com os condomínios. Agora vamos à MP 936. A MP 936, que foi editada no início do mês de abril, e talvez ela traz, né, maiores impactos, e estão neste momento essa MP está sendo mais discutida e no cotidiano tem sido mais trabalhada, né, no dia a dia dos condomínios. Todo mundo sabe que na relação de emprego, nesse momento da Covid-19, né, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, a gente se deparou com algumas situações no cotidiano dos empregados, né? Uma delas é aquele empregado que está enquadrado no chamado grupo de risco. Aquele empregado que, segundo a OMS, tem mais de 60 anos, aquela pessoa que tem mais de 60 anos e está acometida por alguma anomalia, tem alguma anomalia atávica, né, já pré-existente, ou fez algum tipo de cirurgia nesse momento, que deixa que o seu organismo fique mais disposto, né, a contrair algum vírus. Enfim, os empregados considerados de grupo de risco, muitos condomínios no primeiro momento concederam férias a esses empregados e agora não sabem mais o que fazer, já que esses empregados estão retornando das suas férias e o que fazer nesse momento. Então, você criou uma situação realmente que precisa ser resolvida. E a outra situação é a situação de realmente fazer uma gestão do teu caixa, né? Mesmo que eu não vá afastar o empregado, porque ele não está enquadrado no chamado grupo de risco, eu quero nesse momento me aproveitar de alguma forma, de alguma maneira, de uma redução na folha salarial para poder me desonerar uma vez que eu estou diante do crescimento de uma inadimplência e essa inadimplência está fazendo com que a minha receita fique rarefeita, ela fique diminuída. Então, eu preciso de alguma forma criar algum mecanismo de proteção, uma vez que a folha salarial representa, na maioria dos condomínios, entre 60% a 70% do gasto dos condomínios no Brasil. Não é uma realidade só fluminense, não é uma realidade só carioca, não. Né? A gente faz um estudo no Brasil como um todo e a representação da folha no orçamento ela orbita na margem entre 60% a 70% dos orçamentos dos condomínios do Brasil. Então, é uma despesa importante e que a gente tem que gerenciá-la de forma inteligente nesse momento de crise. Então, quais foram as 2 possibilidades previstas na MP 936, que não são previstas na CLT, que os empregadores poderão adotar? Uma é a possibilidade de redução da jornada de trabalho do empregado e, por via de consequência, a redução do salário desse empregado. Então, reduzo a jornada de trabalho e, por via de consequência, reduzo também o salário desse empregado na mesma proporção. E a outra novidade foi a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Então, eu posso suspender o contrato de trabalho desse empregado. E quais são os efeitos e como pode ser feita
podem ser feitas não só a redução da jornada e salário, como também a suspensão temporária do contrato de trabalho. Vamos lá. Vamos primeiro na redução de salário e jornada do trabalho. Diz MP que é possível que entre empregador e empregado fique acordado através de um acordo individual. Aí eu vou fazer um destaque um pouco mais na frente, né? Quais são as situações em que o mero acordo individual não vale, né? Mas de modo geral, entre o acordo individual, meramente individual, entre condomínio e empregado, é possível haver a redução da jornada e, consequentemente, a redução de salário por um período de 90 dias. Tá? 90 dias é o período onde é possível a redução da jornada e a redução de salário. Está havendo um movimento no Congresso Nacional para ampliação desse prazo. Tá? Até porque, né, tudo leva a crer que a gente não vai sair dessa crise tão cedo, infelizmente. Né? Então, por força disso, está havendo uma movimentação no Congresso Nacional, com alguns destaques apresentados ao governo federal, para que haja uma ampliação desse prazo de 90 dias. Mas, nesse momento, este é o prazo que a gente tem que se ocupar, prazo de 90 dias para redução da jornada. E quais são os percentuais possíveis de serem reduzidos? Ou seja, diz a MP que eu posso reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, o salário do empregado nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Tá? Então, 25%, 50% e 70%. É o que está na MP 936. Tá? Essa possibilidade de redução de 25%, 50% e 70%. E diz a MP que qualquer acordo para a redução da jornada de trabalho com um percentual de 25% não é necessária a oitiva do sindicato. Tá? Não é necessária que o sindicato ele acompanhe, ele assiste esse acordo entre condomínio e empregado. Então, se eu reduzir a jornada num teto de até 25% e, consequentemente, reduzir o salário até num teto de 25%, o sindicato não precisa se envolver, o sindicato não tem direito a dar nenhum palpite, contrário ou não, porque essa passa a ser um acordo individual com prevalência nessa relação entre condomínio e empregado, que assim fizeram esse acordo. Tá? Então, o termo de acordo ele é feito, é necessário que haja assinatura das duas partes, é necessária a concordância do empregado para que a redução seja efetivada, e ela sendo efetivada nesse percentual de 25%, esse acordo individual é válido, você meramente comunica o sindicato no prazo de 10 dias. Vai fazer uma mera comunicação ao sindicato no prazo de 10 dias, mas ele não tem que se manifestar, né, apresentar oposição a isso nesse prazo. Tá? E as outras reduções, 50% e 70%. E aí eu chamo a atenção no que ocupa a relação entre condomínio e empregados. Tá? No dia 30 de março de 2020, foi assinado um aditivo na Convenção Coletiva dos Empregados de Condomínios do Rio de Janeiro. Foi no dia 30 de março. Foi assinada uma convenção, um aditivo à Convenção Coletiva entre o Secov, que é o sindicato que representa os condomínios, e entre o sindicato dos empregados de condomínio. Foi assinado um aditivo justamente para poder se preparar com relação às medidas provisórias. E nesse aditivo ficou estabelecido que o percentual de redução limite para os empregados de condomínios do Rio de Janeiro será de 25%. Tá? Então, 25% foi o teto estabelecido nesse aditivo assinado entre o Secov e o Sindicato dos Empregados dos Condomínios. Em razão desse teto, a gente tem sustentado a impossibilidade de uma redução de jornada e também de salário superior a 25% na relação entre condomínio e seus empregados. Tá? Então, a linha de corte, o único percentual possível de redução de jornada e redução de salário é de 25%. O que também não deixa de ser uma vantagem, porque
Porque eu posso reduzir 25%, é o que está na medida provisória, independentemente do valor do salário do empregado. Se o empregado ganhar R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 10.000 por mês, se eu reduzir em 25%, né, a jornada desse empregado e, consequentemente, reduzir 25% do valor do salário desse empregado, não há menor necessidade da assistência do sindicato laboral, porque já está esse percentual disposto na norma coletiva aditada em 30 de março de 2020. Tá? Então, vocês, condomínios que querem fazer redução da jornada e, consequentemente, redução de salário, vocês estão limitados a distritos ao patamar de 25%, através de um termo de acordo que vocês podem assinar. Aqui na ML, a gente já produziu uma minuta desse termo de acordo e vocês podem se servir do departamento de pessoal para terem assistência na assinatura desse termo de acordo. Já fizemos com alguns condomínios para terem assinatura desse termo de acordo, o esqueleto e a minuta desse termo de acordo já está pronto, já fizemos isso para assessorar os nossos condomínios. Tá? Além disso, né, você tem a suspensão temporária do contrato de trabalho, que eu percebo, né, que é o que tem mais acontecido nos condomínios nesse momento. E principalmente para aquelas pessoas que estão enquadradas dentro do grupo de risco. Né? Muitos condomínios não querem, né, que os empregados, esses com mais de 60 anos, que já falamos aqui, ou com alguma anomalia que possa criar algum ambiente imunológico, né, algum ambiente que deixe ele mais frágil, né, à contração do novo coronavírus, muitos condomínios querem afastar esses empregados. E o afastamento, e aí nesse momento, o que é a ferramenta possível para que esse afastamento ele seja adequado é fazer a suspensão temporária do contrato de trabalho. E diz MP 936 que é possível suspender os empregados no prazo de 60 dias. Então é possível que haja uma suspensão num prazo de 60 dias, podendo ser fracionado. Eu posso suspender 30 dias agora e depois eu suspendo por mais 30 dias. Eu não preciso suspender os 60 dias corridos num primeiro momento. Eu posso suspender 30 e depois suspendo mais 30 dias, mas está limitado a 60. Novamente, né, da mesma forma que a redução da jornada de trabalho, o Congresso Nacional está trabalhando no sentido de ampliar esse prazo de suspensão, porque, infelizmente, pelo mesmo motivo, nós não temos ainda uma previsão objetiva e concreta de quando o Brasil sairá dessa crise, sairá desse estado de calamidade pública. Né? Então, há uma movimentação no parlamento para estender esse prazo, mas neste momento, né, a gente só pode suspender por prazo de 60 dias. Tá? E aí não há na Convenção Coletiva dos Empregados, né, uma norma dispondo como deverá ser essa suspensão. Esse aditivo que eu falei para vocês, que foi celebrado no dia 30 de março, nada tratou sobre isso. Então, para a suspensão temporária do contrato de trabalho, a gente tem que estar atento no que diz exatamente a medida provisória 936. Tá? Então, o que ela fala? Se o empregado ele recebe um salário igual ou inferior a R$ 3.135, é possível que haja suspensão temporária do contrato de trabalho sem nenhum tipo de acompanhamento do sindicato. Tá? Então, para os empregados que ganham igual ou inferior ao valor de R$ 3.135, o condomínio pode suspender o contrato do trabalho de forma temporária sem a menor necessidade de se ocupar em pedir autorização, aquiescência ou concordância por parte do empregado. O mero acordo entre as partes já é válido para isso nesse momento. Agora, se o empregado ele ganha acima de R$ 3.135, né, e não seja um empregado com diploma superior, né, se ele for empregado com diploma superior, ele também não precisa ter a oitiva do empregado,
Porque a MP, de uma forma nas entrelinhas, né, entendeu que aquela pessoa que tem diploma superior, ela tem a capacidade, né, de conhecimento de assinar um acordo coletivo, de assinar um acordo individual, sem necessidade de ouvir terceiros, que no caso é o sindicato, né? São chamadas pessoas hipersuficientes, né? Aquelas pessoas que têm um conhecimento suficiente para poder analisar um acordo entre ele e seu empregador, tá? Então, se você ganha acima de R$ 3.135 e você tem um diploma superior, da mesma forma, você não precisa, né, que esse acordo seja analisado pelo sindicato. Agora, se o empregado ele ganha acima de R$ 3.135 e não for hipersuficiente, ou seja, se ele não tiver diploma em curso superior, a suspensão temporária celebrada terá que ser conduzida ao sindicato da categoria, no caso sindicato empregado de condomínio do Rio de Janeiro, para analisar, né, esse acordo e validar esse acordo. Aí o sindicato tem 10 dias para se manifestar se concorda ou não com esse acordo. Caso o sindicato não concorde, vai ter que ser iniciada uma negociação coletiva daquela categoria, tá? Então é importante ser dito isso, né? Se a gente não quer ter a assistência e a manifestação do sindicato, eu posso suspender temporariamente para aqueles empregados que ganham igual ou inferior a R$ 3.135. Para os demais que ganham mais, eu vou ter que falar com o sindicato, salvo se o empregado tiver diploma de curso superior, tá? Então, resolvi suspender o empregado por 60 dias, pelo que diz a MP 936, principalmente aqueles enquadrados do grupo de risco, etc. e tal. É importante que, mesmo suspendendo o contrato de trabalho, o empregador ele terá que pagar todos os benefícios que o empregado tem. Tipo, se eu pago vale alimentação para esse empregado, eu tenho que continuar pagando vale alimentação para esse empregado, tá? Se eu pago eventualmente plano de saúde para esse empregado, eu tenho que continuar pagando o plano de saúde desse empregado, tá? O único benefício que está fora é o vale transporte, lógico, porque aí não haverá locomoção desse empregado para o seu local de trabalho e, por via de consequência, também o deslocamento do local de trabalho para a sua residência, tá? Então, o vale transporte ele fica retirada a obrigação do pagamento do vale transporte. Um outro reflexo disso é que, havendo a suspensão do contrato de trabalho para 60 dias, o empregador, no caso do condomínio, fica dispensado do recolhimento do INSS e do fundo de garantia desse empregado, tá? Então, eu não preciso mais recolher encargo nenhum desse empregado, uma vez que ele está com um contrato de trabalho suspenso, não recolho nada, tá? Então a gente vislumbra aí um pequeno prejuízo ao empregado, porque sem o recolhimento do INSS ele gera um impacto pequeno, né, de 2 meses, mas gera um impacto na contagem do prazo de aposentadoria. Diz a MP 936 que o empregado pode espontaneamente fazer o recolhimento por conta própria, ou se a empresa quiser, né, através do acordo, fazer o recolhimento da parte do empregado, a empresa fica dispensada, ou seja, o condomínio vai ficar dispensado de fazer o recolhimento da parte patronal, que é o encargo maior nesse momento. Na parte patronal, parte do condomínio, nem pensar, não vai recolher. Mas se o condomínio quiser espontaneamente, para que o empregado não fique prejudicado na contagem de prazo da sua aposentadoria, poderá recolher só aquela partezinha, né, do empregado para o INSS, para que ele não perca, né, esse período na contagem da sua aposentadoria, tá? Então, essa é uma norma facultativa, talvez acordada entre as partes. Uma outra observação na suspensão temporária do contrato de trabalho: de forma alguma o empregado pode trabalhar para esse condomínio, tá? Então, se eu suspendi o empregado temporariamente, de forma alguma, eu posso chamá-lo aqui para prestar algum serviço? Não, né? Ele pode cobrir a folga de alguém, né? Ele pode cobrir o horário de intervalo de trabalho de alguém, eu pago ele por fora, um serviço prestado? Não. A MP 936 veda de forma peremptória, de forma clássica, qualquer tipo de relação
de trabalho ou de emprego do empregado suspenso com o seu empregador. Tá? Então, muito cuidado com isso, principalmente quem suspender empregados que residem nos condomínios. Né? Se eu for suspender temporariamente o empregado que é residente, que tem moradia funcional, de forma alguma eu posso chamá-lo para nenhum tipo de trabalho, para nenhum tipo de ajuda laborativa, porque a MP 936 veda, e se eu fizer isso condomínio, eu estarei cometendo uma fraude, passível de amanhã ser demandada uma reclamação trabalhista ou até uma multa administrativa imposta pela fiscalização do trabalho, caso haja alguma denúncia desse tipo de situação. Tá? Então, é importantíssimo que não haja nenhum tipo de contato com esse empregado no seu local de trabalho. Tá? A outra questão ligada à suspensão do temporária do contrato de trabalho. Né? Como fica, Marcelo, e também da redução de jornada de trabalho, como fica o salário desse empregado? Né? Como é que fica a situação desse empregado que eu suspendi ou reduzi o salário? Né? O MP 936 criou uma figura no mundo jurídico chamada de benefício emergencial. O benefício emergencial é o benefício emergencial que é pago pelo governo para tentar subsidiar, né, esses empregados que vão ter redução da jornada e redução de salário e também vão ter a suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá? Então vamos ver como é que funciona esse benefício emergencial para que a gente possa passar isso para os empregados. Vamos lá. Se a redução da jornada e de salário for igual ou inferior a 25%, né, que é o que caso, né, dos empregados difíceis, não haverá nenhuma ajuda do governo federal. Tá? A MP diz que não haverá nenhuma ajuda. Então, se eu reduzir a jornada do meu empregado em 25% e, consequentemente, reduzir o salário dele em 25%, não vai haver nenhuma ajuda, nenhum complemento, nenhum benefício emergencial pago pelo governo federal. Tá? Então, esse empregado vai ter a jornada reduzida e nenhum benefício ele terá. Tá? Se a redução for superior a 25%, né, e até 50%, aí sim o governo entra, né, com uma ajuda que é proporcional ao valor do seguro-desemprego desse empregado. Mas a situação não nos ocupa, porque nós, como eu já disse, né, na relação entre condomínio e empregado de edifício, só é permitida a redução de até 25%. Tá? Então, se eu reduzir até 25%, não vai haver nenhuma ajuda no governo federal. Mas, Marcelo, eu posso, de alguma forma, complementar, se eu quiser, com algum valor, alguma ajuda de custo esse empregado? Pode. Né? MP 936 permite que o empregador, e aí no caso da gente, os condomínios, possam dar uma ajuda compensatória, o termo jurídico utilizado no MP. Pode dar uma ajuda compensatória a esse empregado para que ele não sofra tantos reflexos disso. Tá? E aí, nesse momento, a vantagem dessa ajuda compensatória é que ela não tem natureza salarial. Tá? Se eu der uma ajuda compensatória ao empregado, eu não preciso recolher nenhum tipo de encargo sobre isso. Eu não recolho INSS, não recolho fundo de garantia, não recolho PIS, ou seja, não recolho nenhum tributo ou fiscal, né, social ou previdenciário proporcional a essa ajuda de custo que eu vou dar ao empregado. Então, esse foi o benefício trazido pelo MP 936 para o condomínio que quiser espontaneamente dar alguma ajuda de custo para o empregado que teve a redução de jornada de trabalho. Da mesma forma, a suspensão temporária. Né? Se eu suspendi temporariamente o empregado nesse prazo de 60 dias, né? Se eu suspendi esse empregado, o condomínio ele pode muito bem dar uma ajuda de custo proporcional até o que esse empregado ganhava, ou um valor um pouquinho mais, um pouquinho menos, para que o empregado não saia tanto assim no prejuízo. Da mesma forma, se eu fizer esse tipo de complementação
por fora para esse empregado não tem natureza salarial. Eu não vou recolher INSS, não vou recolher fundo de garantia, não vou recolher PIS, não vou recolher nada. Esse empregado ele vai ter a suspensão. Mas eu não quero dar nada. Ok, se o empregado está com o seu contrato de trabalho suspenso e o condomínio não quer dar nenhuma ajuda de custo para esse empregado, então ele vai dar entrada no benefício emergencial e quem dá entrada é o próprio empregador, né? A gente já tem a experiência operacional disso, né? Basta entrar no site do Ministério da Economia, informar que aquele CPF, que aquela carteira de trabalho está com o seu contrato de trabalho suspenso, que ali mesmo eles já vão estabelecer a forma de pagamento do benefício emergencial ao empregado. Não havendo nenhuma ajuda do empregador compensatória, o empregado que tiver o seu contrato de trabalho suspenso de forma temporária receberá 100% da faixa de seguro-desemprego que tem direito. É como se tivesse sido demitido, digamos assim, né? Então ele vai receber, né, o valor proporcional ao seguro-desemprego durante esses 60 dias em que ele tiver com seu contrato de trabalho suspenso temporariamente, tá? Ok? Então, ou eu pago alguma coisa como ajuda compensatória, ou o governo vai custear 100% do seguro-desemprego desse empregado que está com seu contrato de trabalho suspenso. Uma outra situação, né, reflexo dessa suspensão ou redução da jornada de trabalho. Durante a redução da jornada de trabalho ou durante a suspensão, ou seja, durante os 90 dias de uma eventual redução de jornada de salário e durante os 60 dias da suspensão temporária do contrato de trabalho, esse empregado não poderá ser demitido. Tá? É vedada a demissão desse empregado, salvo por justa causa, evidentemente, né? Se ele cometer algum ato que sujeita a uma demissão por justa causa, algum ato estabelecido no artigo 482 da SLT que denota, né, um justo motivo, um comportamento ilícito do empregado, aí sim será demitido. Esse empregado também pode pedir demissão? Também pode pedir demissão. Então, justa causa ou pedido de demissão são válidos. Agora, o condomínio não poderá demitir de jeito nenhum. E além disso, ele tem ainda uma estabilidade quando ele retornar, tá? Então, quando esse empregado, admitamos por reduzir a jornada de trabalho desse empregado por 90 dias. Então, fiz uma redução da jornada de 90 dias. Terminados 90 dias, né, esse empregado volta para o condomínio com a sua jornada tradicional. Eu não posso demitir esse empregado pelo período de 90 dias. Tá? Admitamos que eu suspendi esse empregado por 60 dias, suspensão temporária por 60 dias. Terminou o prazo de 60 dias, esse empregado vai retornar ao trabalho. Ele tem uma estabilidade também de 60 dias. Tá? Então, vocês já devem ter entendido que a estabilidade desse empregado ela é igual ao tempo em que durou a suspensão ou o tempo em que durou a redução na jornada. Tá? Se eu reduzir 30 dias, vai ter uma estabilidade quando retornar de 30 dias. Se eu suspendi só também por 30 dias, por 15 dias, vai ter uma estabilidade quando voltar de 15 dias. Tá? Então, a estabilidade ela é igual ao tempo em que houve a redução da jornada, igual ao tempo em que houve a suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá? E uma última informação, que essa tem dado uma pequena polêmica nesse momento, é com relação à suspensão temporária de trabalho dos empregados já aposentados pelo regime geral da Previdência Social. Né? Marcelo, e a gente sabe que, como os condomínios estão, nesse momento, correndo para suspender o contrato de trabalho daqueles empregados do grupo de risco, e boa parte deles acima de 60 anos, essa faixa, né, esse time de empregados, boa parte deles já está aposentada. Né? São empregados já aposentados pelo regime da Previdência Social. Como é que fica? Bem, em primeiro lugar, é permitido, sim, fazer a suspensão temporária do contrato de trabalho
porque não há nenhuma vedação na MP 936 que eu vá suspender o empregado já aposentado. Então é possível que haja essa suspensão. Só que esse empregado, é bom que se diga isso, não receberá nenhuma ajuda do governo, tá? Então, ao dar entrada no benefício emergencial, ele não receberá esse valor do seguro-desemprego, não receberá, porque o governo considera isso como um duplo pagamento, um duplo benefício do governo federal. Então, o empregado que já é agraciado pelo recebimento do INSS, né, da concessão da sua aposentadoria, não receberá o benefício emergencial. Aí cabe ao condomínio avaliar ou não se vai dar uma ajuda compensatória a esse empregado, uma vez que ele não vai receber nada do governo federal, tá? Então, essa informação é importante, principalmente para os empregados aposentados, tá? E a outra informação, também muito voltada a esse pessoal do grupo de risco, Marcelo, já que você está dizendo que essa suspensão temporária do contrato de trabalho ela é um acordo entre as partes, ou seja, o empregado também tem que concordar com isso e assinar o termo respectivo, como fica aquela situação que o empregado não quer assinar? O empregado ele tem mais de 60 anos, é do grupo de risco, eu não quero que ele trabalhe aqui, porque eu não quero que ele corra o risco de contrair o coronavírus aqui no meu condomínio, seja aqui dentro do meu condomínio, no trajeto do transporte público que vai levar ao trabalho, né? Às vezes trem, ônibus, barca, seja lá o que for, vai ter contato com pessoas e nesse trajeto ele pode contrair o coronavírus e ele não quer suspender, ele quer continuar trabalhando. Eu não consigo convencê-lo a assinar a suspensão temporária do contrato de trabalho. Aí o condomínio tem duas alternativas. Alternativa número 1, infelizmente, demitir o empregado, né? Olha, eu não quero correr o risco de você contrair, né, esse vírus, esse coronavírus aqui no meu condomínio. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, numa decisão absolutamente polêmica e, de certa forma, assustadora, passou a admitir que acidente de trabalho, né, o fato do empregado ter contraído o novo coronavírus trabalhando, né, no ambiente laborativo. Lógico que a prova é muito difícil, né, quando a pessoa contraiu esse coronavírus, porque a gente sabe muito bem a facilidade, né, que esse vírus se espalha, e qualquer pessoa pode pegar esse vírus, infelizmente, em qualquer ambiente, né? Mas o STF passou a considerar que acidente de trabalho quando o empregado demonstra que contraiu o vírus ou trabalhando na empresa ou no trajeto, né, indo para o condomínio ou retornando o condomínio para casa. Então, olha o risco que um condomínio corre, né, num empregado de mais de 60 anos de idade que ainda está trabalhando. Um risco muito grande, que a mãe alega que contraiu no ônibus, né, na barca, indo para o trabalho. Considerado isso como acidente de trabalho pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para aqueles empregados que resistem e não querer assinar a suspensão temporária de trabalho, quero trabalhar no condomínio, mesmo sabendo dos riscos, né, o condomínio tem duas alternativas. Número 1, como eu falei, é demitir o empregado, né, caso eu não queira correr o risco. E a alternativa 2, né, que a gente tem recomendado, é que haja, então, a assinatura de um termo, se o condomínio não quiser demitir esse empregado, né, haja a assinatura de um termo de responsabilidade, né, que a gente até, na ML, também já minutamos, temos esse texto pronto, temos uma minuta desse texto pronto para apresentar dentro da conveniência de cada um de vocês, né? O que? Um termo de responsabilidade, onde o empregado toma ciência que essa decisão é dele, toma ciência que pela vontade do condomínio, pela vontade do empregador, do síndico, que ele ficasse afastado pelo fato de ele estar no grupo de risco, mas que por vontade do próprio empregado, com a consciência do próprio empregado e ciente dos riscos, ele quer permanecer no local de trabalho, quer permanecer ainda com o seu contrato de trabalho ativo, mesmo sabendo dos riscos, e por força dessa decisão unilateral, ele exonera o seu empregador, seja o condomínio ou seja o síndico, de qualquer responsabilidade. Não dá para garantir que esse termo levado ao Justiça do Trabalho vai ter os seus efeitos plenos, mas pelo menos não deixa de ser algo escrito
que possa amanhã ser invocada a boa-fé objetiva do condomínio em ter ainda permitido ou ter ainda aquecido com a permanência do contrato de trabalho com esse empregado, mesmo ele enquadrado no grupo de risco. Tá? Bem, esses eram destaques que eu queria apresentar para vocês dessas duas medidas provisórias, seus efeitos perante os condomínios. Tá? Sei que é um momento importante para os síndicos nesse momento, mais uma vez desafiados a lidar com uma situação totalmente atípica, anômala, sugênese, inesperada, né, na vida condominial e na relação de emprego que cada condomínio tem, cada síndico tem com os seus empregados. Portanto, estou aqui, né, vou ficar aqui à disposição de vocês. Vejo que já tem algumas perguntas aqui apresentadas no chat, algumas outras que possam surgir, e durante, né, todo o nosso contato aqui na ML, a ML está aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas e assessorá-los nesse momento extremamente especial que todos vocês, heróis, né, dos seus condomínios, estão vivendo. Tá? Então encerro aqui essa fala inicial, um prazer, e peço, agradeço as pessoas que tiveram a paciência de me ouvir, e agora vou aqui responder as perguntas que vão estar surgindo, algumas surgindo pelo chat, tá bom? Muito obrigado a vocês. Vamos lá, então, umas perguntas que foram aqui apresentadas, vou tentar subir aqui para tentar pegar as primeiras perguntas, né? Quem pergunta aqui é Marina, Marina Souza. Se afastei o funcionário pertencente ao grupo de risco, posso transformar, tendo em vista a prorrogação da quarentena, posso transformar em férias, tendo em vista as prorrogações de quarentena que ultrapassaram 30 dias e o restante fica constando como afastamento? Vamos lá. Se você afastou o empregado do grupo de risco, você pode fazer a antecipação das férias, como eu falei, né? É possível fazer a antecipação das férias desse empregado. Só que o problema é que essa antecipação de férias tem limite, né? Eu não vou poder ficar antecipando sempre férias a empregado, porque eu não sei até que ponto esse empregado vai continuar comigo. A medida provisória até permite que eu faça antecipação de férias ainda futuras, né? Mas eu não sei até que ponto. E assim, amanhã esse empregado retorna, não quero mais ficar com esse empregado. Então, por isso que essa antecipação de férias, às vezes, a gente sugere que ela fique só por um período, porque senão a gente fica realmente numa situação muito complicada e insegura para um tempo futuro. Então, o que eu sugiro nesse momento, Marina, é que você faça suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Faça suspensão, porque aí você vai ter realmente uma garantia melhor ao lidar com esse empregado que está enquadrado no grupo de risco. Tá? Quem pergunta é Rômulo Ribeiro. Sem o pagamento da passagem, não será feito desconto de 6% no contra-cheque, certo? Perfeito. Como eu vou, né, empregado com contrato de trabalho suspenso, não vou pagar o vale transporte dele, eu fico também como condomínio exonerado de recolher o chamado 6% do vale transporte. Perfeitamente. Nesse período não há esse recolhimento. Quem pergunta, Newton Lisboa, como vai, seu Newton? Tudo bem? Tive funcionário com suspeita de Covid nas férias. Após teve atestado de 10 dias, no retorno coloquei de férias normais. Pergunta, é possível antecipar férias pelo MP 927 na sequência? É possível a antecipação de férias, sim, né? Mesmo do retorno das férias é possível antecipar o outro período de férias, mas como eu falei na pergunta anterior, cuidado com esse limite, né? Porque mesmo que fique antecipando vários períodos lá para frente, eu não sei até que ponto eu vou ficar com esse empregado para eu poder ser compensado dessa antecipação de férias. Então, só sugiro pelo menos mais uma antecipação de férias, né, de um período futuro, e caso ainda haja algum risco, caso ainda haja alguma suspeita desse empregado, se bem que, né, pelo que a gente vê de notícias de saúde pública, o vírus ele tem uma incubação de 14 dias, né, em 14 dias ele parece que ele morre no organismo, mas caso ainda haja algum tipo de suspeita, aí a alternativa número 2 é a suspensão temporária do contrato de trabalho, mas é possível sim a antecipação das férias. Tá? Quem pergunta é seu Eudes. Nosso condomínio tem, como vai, seu Eudes, tudo bem? Nosso condomínio tem um funcionário que pediu férias. Ok. Tendo em vista que vai aumentar a despesa por conta do pagamento ao seu substituto,
Posso não autorizar as suas férias? Pode. As férias elas são pedidas pelo empregado e concedidas pelo empregador. Isso já está na CLT, né? Então, o empregador é que determina, né? É que dá o aval da concessão de férias. O empregado passa a ter o direito de forma compulsória as férias se ele apresenta esse pedido, né, num período de 6 meses em que está vencendo o período aquisitivo. Aí é o que a CLT diz. Se eu apresentei, olha, daqui a 6 meses eu quero tirar férias, né, e comunico isso ao empregador, aí ele passa a ter direito às férias, né, o que não é o caso. Então, como ele está comunicando agora, quer tirar férias, então, caso o condomínio não queira nesse momento conceder as férias, o condomínio não é obrigado a essa concessão de férias, ok? Quem pergunta está aqui, ó, apenas as duas siglas, né, MC, se a portaria que regulamenta a 936 veda expressamente a realização de acordo individual com aposentados, como formalizar essa suspensão? Boa pergunta, porque essa portaria 10.486 criou uma confusão danada, né? Eu nem quis entrar muito no mérito dela para não criar mais confusão na cabeça de vocês. Mas, já que a pergunta foi feita, eu vou me alongar um pouquinho mais na resposta para que todo mundo tome ciência disso. E a pergunta é muito técnica, né? Foi muito bem feita. Já vi que a pessoa tem ciência e está por dentro do que está acontecendo no nosso universo jurídico. Depois da MP 936, foi editada uma portaria do Ministério do Trabalho, veja bem, medida provisória, e logo depois foi editada uma portaria, né, do Ministério do Trabalho, lá pelo dia 24 ou 25 de abril, estabelecendo o que? Parâmetros para recebimento do benefício emergencial. Essa portaria, né, do Ministério da Economia, teve como premissa básica estabelecer os parâmetros de como os empregados dão entrada e como eles receberão o benefício emergencial do governo, tá? Porque estava havendo uma confusão danada, né? O Ministério da Economia não estava muito preparado de forma operacional para poder receber os diversos pedidos de benefício emergencial. Essa portaria ela veio regulamentar a forma de recebimento do benefício emergencial. Só que a portaria falou mais do que devia, né? Porque ao estabelecer que os aposentados não fariam jus, né, ao recebimento do benefício emergencial, ela lá no artigo 4º, se eu não me engano, parágrafo 2º do artigo 4º, essa portaria disse que era vedada a celebração de acordos para empregados aposentados. Né? Vedada a celebração de acordos para empregados e aposentados. Foi uma confusão danada do mundo jurídico e, como eu falei, boa parte dos empregados enquadrados como aqueles potencialmente sujeitos à suspensão, que são aquelas pessoas enquadradas no grupo de risco, boa parte já está aposentada. Então, houve a portaria dizendo que era vedada essa celebração. E aí isso causou uma confusão danada. Bem, a primeira interpretação que a gente fez foi realmente vedação, né? Só que a gente começou a trabalhar um estudo com relação a isso, inclusive até nas próprias instituições regulamentadas e organizadas, melhor dizendo, e vimos o seguinte: primeiro, dentro da hierarquia das normas jurídicas, a portaria não pode nunca se sobrepor à medida provisória. A medida provisória ela entra na ordem hierárquica dos diplomas jurídicos, né, positivos no Brasil de uma forma superior a uma portaria. A portaria tem apenas o condão de regulamentar. A única coisa que a portaria pode regulamentar, porque está na CLT e na Constituição, esse tipo de prerrogativa, é algo ligado à segurança e saúde do trabalhador. E isso poderá ser regulado por portarias. Então, a portaria teria poder para isso, né? Tirando isso, as portarias nada mais são do que documentos e diplomas regulamentadores que não podem se sobrepor a leis, medidas provisórias ou eventuais decretos, né, emanados pelo poder público organizado, instituído pelo parlamento. Tá? Então, esse tipo de norma na portaria, para a gente, é letra morta. Ela não poderia vedar algo que não está vedada pela medida provisória 936. Então, a portaria não poderia falar isso de forma alguma. Portanto, ainda é possível, sim,
a celebração de termos de acordo para empregados aposentados. Tanto é que quando eu dou entrada, né, nos termos de acordo lá na Caixa Econômica Federal para receber o benefício salarial, a única coisa que vem a resposta é o quê? Não tem direito à concessão. Não vem como resposta que é vedada a celebração da suspensão para empregados aposentados. E uma outra situação é o quê? Que a portaria, aí já é uma interpretação um pouco mais técnica. A portaria ela fala que é vedada a celebração de suspensão temporária de trabalho para aqueles empregados que estão aposentados pelo regime de previdência especial, pelo regime próprio da Previdência Social e aqueles acometidos por benefícios continuados, né? Aqueles benefícios continuados são aqueles empregados considerados, aqueles empregados que dão entrada no benefício da aposentadoria, do INSS, que são aqueles empregados que têm, né, uma idade mais avançada, mas que não atingiram ainda o tempo de contribuição, ou aquelas pessoas acometidas de alguma debilidade que provocou, né, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por algum tipo de doença neurológica, né, e que essas pessoas são beneficiadas, né, por um benefício do INSS. E aquelas pessoas que estão na portaria como sendo pessoas que são aposentadas pelo regime próprio da Previdência. E quem é do regime próprio da Previdência? Os servidores públicos, né? Os demais trabalhadores são o regime geral da Previdência, né? Empregados de condomínio, né, por não serem servidores públicos, eles estão enquadrados no regime geral da Previdência e não do regime próprio da Previdência, que é típico para o servidor público e tem uma forma de aposentadoria, uma forma de recebimento do benefício de aposentadoria diferente daqueles trabalhadores seletistas que estão ligados à CLT, que é o regime geral da Previdência. Tá? Então, por isso, né, resumidamente, entendo que a portaria ela não poderia, portanto, ainda possível sim a celebração de suspensão para os empregados aposentados. Tá? A última pergunta, Gilvan Lima, né? Como vai, Gilvan? Prazer tê-lo aqui. Fiquei com dúvida quanto à suspensão no contrato de trabalho dos aposentados, né? Talvez seja mesmo. Suspendendo mesmo, não receberá ajuda do governo, que seria auxílio-desemprego. Mas o aposentado seria pago normal ou não? Sim. Ele vai continuar recebendo do INSS, como ele sempre tem recebido até hoje, vai continuar recebendo. Então, se você suspender um empregado aposentado, ele vai receber lá do INSS, né, o benefício dele ao INSS. O que ele não vai receber é o benefício emergencial do governo, não receberá. E aí caberá ao condomínio, se quiser, dar um complemento a esse empregado, uma ajuda compensatória de qualquer valor, né, para tentar ajudar esse empregado a não sofrer muito na sua vida orçamentária doméstica. Tá? E aí, como eu falei, essa ajuda compensatória do condomínio não tem natureza salarial, portanto, o condomínio fica isento do recolhimento de encargo, INSS, essa é a vantagem que se tem sobre essa ajuda compensatória concedida ao empregado. Tá? Então, isso é o que pode ser feito nesse momento para os empregados aposentados. Quem pergunta de novo, né, é a sigla MC, caso um funcionário tenha salário superior ao teto previsto pelo MP 936 para acordo individual, em apenas um dos últimos salários, em virtude de férias, o benefício poderá ser indeferido. Se for em virtude de férias, não, aí é salário, tá, MC? Se for em virtude de férias, né, no mês anterior, ele teve um salário maior de R$ 3.135, mas por força de férias, essas férias não contam. Né? Agora, se for por força o salário dele mesmo, ele é superior a R$ 3.135 mesmo no mês anterior, e aí se já é o salário considerado, o salário desse empregado, aí para eventual suspensão, a gente vai ter que ter a aquiescência, né? A gente vai ter que ter a manifestação no sindicato do empregado nesse momento. Tá? E aí o Gilvan apenas comenta, né, que tem 3 casos aqui no condomínio. Tá? Gente, foram essas perguntas que foram apresentadas aqui no chat. Novamente aqui faço, né, todas as honras a vocês que estiveram aqui ouvindo a gente até esse momento. Espero ter sido útil, né, na explanação que eu fiz, nas informações que apresentei a vocês, e fiquem de olho que em breve
nós apresentaremos o terceiro episódio, né, dessa live da ML nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, meia quarentena que a gente está vivendo, para poder apresentarmos informações e tentarmos de alguma forma sermos úteis nesse desafio que vocês vivem, gerir condomínios nesse momento de crise, tá? Então fiquem de olho que em breve a gente vai estar dando a chamada para o terceiro episódio com outro tema que destacaremos como tema importante para tratar com vocês, tá? Então muito obrigado novamente, né, pelas horas, né, que vocês se desprenderam aqui a nos ouvir, e em breve estaremos novamente conversando com vocês, tá? Um grande abraço.